Olá, eu sou o pastor Emanuel, pastor da New Hope Brazilian Baptist Church. Seja muito bem-vindo ao nosso programa New Hope. O título da nossa conversa de hoje é Igreja, a família que todo mundo precisa. Talvez o título não incomode tanto, mas o subtítulo talvez incomode um pouco. A família que todo mundo precisa, a igreja. A gente, quando olha para a realidade da igreja nos nossos dias, nós temos alguns números que se configuram como um paradoxo, podemos dizer assim. De um lado, a gente tem uma quantidade gigantesca de igrejas espalhada por tudo quanto é canto do mundo. Em especial, falando aqui dos Estados Unidos, eu trouxe alguns números aqui bem interessantes. Nos Estados Unidos são 350 mil igrejas. Dessas 350 mil igrejas, 314 mil são igrejas protestantes. Nós temos nos Estados Unidos igreja de tudo quanto é tipo, e não apenas nos Estados Unidos, no Brasil também. A gente tem igrejas de jovens, igrejas de adultos, igrejas de mais tradicionais, igrejas liberais, igrejas históricas, igrejas pentecostais, igrejas neopentecostais, enfim, tem igreja para tudo quanto é gosto. Mas o fato é que esses números se configuram como um paradoxo, porque mesmo tendo muita igreja, existe muita gente que não quer saber de igreja, que está por aqui com igreja. Outros números que as pesquisas nos mostram é sobre a realidade das pessoas sem igreja. Só aqui nos Estados Unidos nós temos 100 milhões de pessoas que são considerados como sem igreja, não quer saber de igreja. Se esta população fosse colocada toda em um lugar e transformássemos este número em um país, este país seria o 10º maior país do mundo, ou seja, muita gente sem igreja. E um outro número que também é assustador é o número dos desigrejados. São 32 milhões de pessoas. Estes desigrejados são aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, que dizem que amam a Cristo, amam a palavra de Deus, mas que não precisam de igreja para praticar a fé, para viver a fé. Para estes, a realidade é: eu não preciso de igreja. Para que igreja? E quando nós nos deparamos com essa realidade que a igreja é uma estratégia de Deus, que quem fundou a igreja não foi um pastor, não foi um sociólogo, mas foi o próprio Cristo, a pergunta que vem na mente é: o que Jesus tinha na mente? Por que ele queria montar uma igreja e por que isso era tão importante? O fato é que a igreja é um dos meios pelos quais o Senhor escolheu para manifestar a glória dele, para manifestar o cuidado dele, para manifestar o amor dele. A igreja, sim, é uma realidade crucial na nossa caminhada de fé. Alguns vão dizer: bom, eu não preciso de igreja para ser salvo. Eu digo que sim e não, ok? Vamos pensar, se uma noite o próprio Cristo aparece para você e ministra ao seu coração por meio de um sonho, de uma revelação, algo sobrenatural, ok, você não precisou da igreja para você ser salvo. Mas se você foi evangelizado por alguém, se você leu um texto bíblico, se você foi um ajuntamento de pessoas e ali a palavra foi ministrada, sim, você foi abençoado, a salvação chegou até você por meio de uma ação da igreja. A Bíblia só está em nossas mãos hoje porque a igreja foi um instrumento que o Senhor usou para que este livro fosse preservado e chegasse até nós hoje. Os missionários foram enviados para o Brasil e a mensagem do Senhor chegou até a nação brasileira porque uma igreja enviou missionários, sustentou missionários e então a mensagem chegou no Brasil e em outras partes do mundo. Sim, nós vemos por trás da realidade de salvação uma ação da igreja. Então por isso que eu digo sim e não para a questão de preciso de igreja para ser salvo. Mas, se enquanto existe um sim e não para a realidade se preciso da igreja para ser salvo, quanto à realidade se sou salvo, preciso de igreja, a resposta é sim. Se somos salvos, nós precisamos de igreja. Se existe a possibilidade de não precisar da igreja para ser salvo, é importante dizer que não existe a possibilidade, se sou salvo, eu não preciso de igreja. Porque, segundo a palavra de Deus, todos nós que entregamos a vida para Jesus, o próximo passo é fazer parte do corpo de Cristo. Esse corpo é o que nos nutre, este corpo é o que é bênção na nossa vida, este corpo é a comunidade onde os nossos dons são exercitados.
E talvez você fala, mas a igreja, ela fere, ela machuca, eu fui muito machucado, eu fui muito ferido. Eu entendo você e eu respeito a sua dor, mas é bom dizer que a igreja não é só isso. Que existe dentro da igreja as pessoas que são usadas por Deus, que existem pessoas que são instrumentos do Senhor, existem realidades que são saudáveis. Existe igrejas tóxicas, sim, existem igrejas que, na verdade, são simplesmente meios de extorsão, manipulação e agentes do mal nessa terra. Sim, existem essas igrejas que carregam a placa de igreja, mas não são dignas de ser chamadas de igreja. Essas realidades existem. Mas é importante dizer que a noiva de Cristo, a igreja do Senhor, não é só isso. Existem muitas igrejas que sim levam a palavra de Deus a sério e faz a diferença no mundo e sim, quando nós engajamos nessas comunidades, elas são instrumentos de Deus para a nossa cura, para o nosso crescimento e para o exercício dos nossos dons. Mas a pergunta é, que igreja é essa? Quais são as características dessa igreja para que a gente possa observar e ver se de fato estamos falando de uma igreja segundo o coração de Deus? A palavra de Deus nos deixa aquilo que podemos chamar de características, sinais vitais, realidades basilares de uma igreja. Ou seja, são elementos que podemos aferir para ver se de fato aquela igreja é a família que o mundo precisa, a realidade que Deus criou. Estes sinais eles são apresentados ao longo da Bíblia como um todo, por todos os princípios que são apresentados na Bíblia, que podemos aferir na nossa comunidade de fé. Mas de uma maneira bem resumida, a gente consegue ver estes princípios sendo apresentados ali no livro de Atos, no capítulo 2, verso 42 em diante. Veja o que a palavra de Deus diz. Este texto se refere à igreja primitiva, à igreja de Atos. E aqui nós olhamos para esta igreja que neste primeiro momento vivenciava exatamente a vontade de Deus. Ela honrava o título que recebeu de cristãos, de igreja, de corpo, de família. E veja quais eram as características dessa igreja. Atos capítulo 2, verso 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quando nós olhamos para este texto, a gente vê as características da igreja, de uma igreja verdadeira, de uma igreja saudável. A primeira característica, centralidade da palavra de Deus. O texto vai dizer, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Aqui fica bem claro quem era o líder da igreja, quem coordenava a igreja. Era a palavra de Deus. O ensino dos apóstolos aqui era uma outra forma de dizer que era a palavra de Deus o centro do viver, do agir, do sentir, do decidir daquela igreja. Era o ensino dos apóstolos, ela era a palavra de Deus, o objeto sobre o qual eles se debruçavam, sobre a realidade que eles paravam para analisar, pensar, para que então pudessem tomar as suas decisões. Vamos falar um pouco bem rápido aqui sobre liderança eclesiástica, a liderança da igreja. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, algo fica muito claro. A igreja não existe para satisfazer a vontade do pastor. A igreja não existe para satisfazer a vontade dos diáconos, da diretoria e de sua liderança. E muito menos, a igreja não existe para satisfazer as vontades de seus membros e dos visitantes. Não, a igreja tem um propósito: honrar e glorificar e servir a Deus. Deus é o centro, é a vontade dele que precisa ser feita. Esse é o nosso elemento, a nossa realidade distintiva. O que nos faz diferente de outros ajuntamentos? É que nós somos liderados não por homens, mas por Deus. É que a vontade que buscamos satisfazer é a vontade de Deus e não dos homens. É esta a realidade que torna uma igreja necessária para o mundo. Quando uma igreja está buscando fazer a vontade de Deus, sim, ela faz a diferença no mundo.
A pergunta que vem na sequência é: como descobrir a vontade de Deus? Bom, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós descobrimos que Jesus é a palavra de Deus encarnada. O que significa isso? Que quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós conseguimos entender o que Deus está falando. A gente consegue entender qual é o jeito que a gente tem que viver, como a gente deve se relacionar, como a gente deve perdoar. É só olhar para Jesus, porque Jesus é a palavra de Deus encarnada. João capítulo 1, o verbo se fez carne, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ou a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, se tornou Jesus e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Enfim, aqui nós temos Jesus sendo apresentado para nós como a palavra encarnada. Tendo isso em mente, vamos agora para a realidade da Bíblia. Se cremos que Cristo é a palavra de Deus encarnada e quando olhamos para Cristo nós entendemos o que Deus está dizendo, o que Deus quer de nós, a Bíblia, por sua vez, é a palavra de Deus escrita. Dessa forma, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente entende o que Deus quer. Quando nós olhamos e estudamos a palavra de Deus, a gente aprende o que o Senhor tem a nos dizer sobre a nossa vida, sobre os nossos relacionamentos, sobre os nossos negócios, sobre o nosso ajuntamento, sobre a forma de perdoar, sobre a forma de amar, sobre a forma de trabalhar. Cristo é a palavra encarnada, a Bíblia é a palavra escrita. E veja, nós, quando olhamos para Jesus, o fato dele ter encarnado a palavra de Deus, a gente consegue ver milagres acontecendo, pessoas sendo salvas, paralíticos andando, cegos enxergando, mortos voltando à vida, pessoas sendo salvas. O segredo da igreja é ela encarnar a palavra. Quando a igreja encarna a palavra, nós conseguimos reviver a realidade do Cristo encarnado no nosso meio. Por isso que a igreja também é chamada de corpo de Cristo. Quando nós encarnamos a palavra de Deus, Cristo começa a agir e operar no nosso meio. Isso é a centralidade da palavra. Não é apenas ter uma Bíblia no meio da igreja, no púlpito da igreja. Não é apenas ter uma Bíblia aberta no meio de sua sala. Ter a Bíblia, a palavra de Deus como centro da nossa vida é encarnar os princípios aqui escritos. E encarnar é viver, é ler, entender e praticar. Quando nós praticamos a palavra de Deus, a igreja se torna uma realidade necessária, porque as pessoas vão se aproximar e entender o que Deus é, como Deus ama, como Deus cuida, qual é a vontade de Deus. O mundo precisa ler a palavra de Deus em primeiro lugar através da nossa vida, através da igreja de Cristo. Quando nós encarnamos a palavra de Deus, então o mundo consegue entender a necessidade da igreja. Uma igreja, para ela ser necessária, para ser a família que o mundo precisa, para ser igreja de verdade, a centralidade da palavra de Deus é o primeiro ponto. Bom, nós temos mais 3 partes neste texto. Eu quero terminar a nossa conversa hoje aqui. As próximas conversas nossas, nós vamos falar sobre comunhão, oração e partir do pão. Mas hoje eu quero parar aqui e dar a você a oportunidade de refletir sobre isso. Como está a sua vida de centralidade na palavra de Deus? O quanto tempo você tem dedicado a estudar esse livro? Eu quero perguntar para você, dentro da sua comunidade de fé, o quanto você tem buscado viver a vontade de Deus. Eu sei, talvez você pode estar chateado com o teu pastor, com o irmão que senta do teu lado na igreja, com o ministério que você serve, porque as coisas não aconteceram bem do jeito que você queria. Mas a pergunta é, era para acontecer do jeito que você queria mesmo? Eu acredito que não, era para acontecer do jeito que Deus queria. Sabe, a nossa missão dentro do corpo de Cristo é não tentar ser cabeça. É entender a nossa limitação, a nossa realidade, que somos parte do corpo. E entender que Deus é o Senhor. E quanto mais entendemos isso, mais nós somos curados, mais nós crescemos, mais somos transformados, mais nós podemos aprender e ver sobre Deus. Eu quero dizer para você, a igreja é importante, é uma estratégia de Deus, mas para que a gente consiga vivenciar a relevância dela na nossa vida, a gente precisa entender que o centro não somos nós, que o centro não é a nossa vontade,
que a gente precisa aprender a orar o seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente tem que aprender que igreja não é o lugar onde eu vou para curtir um show. E se o show foi bom, eu bato palma, e se eu não gostei do show, eu saio reclamando. Não, a igreja é muito mais do que o show do domingo. A igreja é onde a gente se reúne para entender a vontade do Pai e para praticar a vontade do Pai. Para uma igreja ser bíblica, você precisa ser bíblico. Para a palavra de Deus ser o centro em uma igreja, em um ajuntamento, ela precisa ser o centro na tua vida. A primeira parte dessa mensagem é sobre palavra de Deus. Qual é o valor que você tem dado nesse livro? Sabe que para esse livro chegar na tua mão, a palavra de Deus escrita, muita gente precisou sofrer, pessoas foram lançadas em meio às feras, foram queimadas vivas, perseguido, mas esse livro sobreviveu. Como que uma forma de dizer há poder na palavra de Deus. Impérios se levantaram contra este livro. Governos, reinos, filósofos, a universidade se levantou contra este livro. Mas nada pôde parar a palavra de Deus, porque há poder na palavra de Deus. A palavra de Deus dividiu a história de homens e mulheres, dividiu a história. Eu quero dizer para você que esse poder que há na palavra é o poder que precisa ser vivenciado na sua vida como parte do corpo de Cristo. Quanto mais próximos, quanto mais entendemos a vontade de Deus, vocês verão que menos acidez haverá no nosso coração e mais amor pela palavra e pela igreja de Cristo. Não se esqueça, a igreja é a noiva de Cristo. Ele morreu por ela. Portanto, viva a palavra. Isso vai mudar muito dos seus sentimentos sobre igreja, isso vai curar muito dos seus traumas, isso vai alinhar a sua vida. A igreja é a família que o mundo precisa. É a estratégia de Deus. Que Deus te abençoe.